Vamos lá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão da Sociedade de Radiologia do Rio de Janeiro, na subespecialidade de pediatria. Tenho muito orgulho de estar conseguindo organizar algumas sessões que estão sendo super interessantes, juntando sempre a radiologia com alguma subespecialidade ou clínica ou cirúrgica dentro da pediatria. E tem sido cada vez mais interessante. Convido já vocês aos próximos encontros, estão acontecendo todas as quartas-feiras, todas não, as terceiras quartas-feiras de cada mês, mais ou menos no horário de 7h, 7h30 da noite. A gente sempre está aberto à discussão de casos, então o formato da reunião são 30 minutinhos iniciais de aula, né, com algum especialista, e os outros 30 minutos são para discussão de casos clínicos, abertos a qualquer pessoa que tenha interesse em mandar algum caso, discutir alguma coisa, independente do tema da própria aula. Então, se vocês tiverem algum caso interessante em radiologia pediátrica que queiram que a gente faça alguma discussão clínica, só mandar para o nosso e-mail, eu vou botar disponível no final da reunião, e a gente pode ir fazendo isso a cada mês, tá? Bom, a reunião de hoje vai ser sobre o tórax pediátrico. Quem vai apresentar para a gente vai ser o Dr. Pedro Daltro, que é doutor em radiologia pela UFRJ, é radiologista pediátrico com vasta experiência em malformações congênitas do pulmão pediátrico, e ele vai conversar um pouquinho com a gente durante esses primeiros 30 minutinhos, e depois a gente fala de alguns casos clínicos. Vamos lá, Pedro. Olá, tudo bom? É um prazer grande estar aqui participando dessa sessão da SB Rádio, e muito mais ainda por estar sendo apresentado por Bianca, que é uma cria nossa, assim, no melhor sentido, né? Está conosco desde o início, trabalhando assim muito próximo a nós, que participamos, eu, Tati e todo o grupo de radiologia pediátrica, participamos da formação dela, e está vendo ela agora galgando passos novos nessa e abrindo essa possibilidade, ajudando a Sociedade de Radiologia do Rio ao seu sorregimento, né, que é muito interessante. Foi pedido para eu falar sobre malformação pulmonar congênita, né? E isso, para mim, é um assunto muito interessante, porque eu achava ainda acho difícil, mas eu achava quase que impossível de se entender, de avaliar, e tinha uma dificuldade muito grande no tempo que nós trabalhávamos com radiologia convencional. Aula ao vivo tem cachorro também, né? Então, desculpa aí, mas a Laika aí está dando uns berrinhos. Mas a partir do momento que era só raio-x e para você fazer diagnóstico, algumas vezes você fazia arteriografia para distinguir se sequestro ou não sequestro, mas era um diagnóstico difícil. Com a tomografia e com os tomógrafos melhores, a partir de 98, 97, quando eu fui para o Fernandes Figueira, que nós passamos a ter um tomógrafo de 2 canais, e em 98 passamos a ter um de 4 canais. Na CDPI, nós pudemos passar a fazer um trabalho onde não havia mais necessidade de se fazer radiologia, arteriografia para definir irrigação arterial sistêmica, no caso, afastar sequestro broncopulmonar, e isso era difícil. Então, a partir desse momento que nós conseguimos fazer, tanto no Fernandes Figueira como na CDPI, com esse tomógrafo que foi revolucionário em termos de velocidade, em termos de reconstrução de imagem, nós passamos a ter uma experiência bem grande desse núcleo de patologias congênitas, e passamos a entender um pouco mais. Eu me lembro que uma vez eu conversando com o Nestor Miller, que foi e continua sendo o grande radiologista brasileiro
né, continua morando no Canadá, ele me dizia, eu digo, poxa, mas cada livro que nós vamos para estudar anomalia congênita do pulmão, você tem uma classificação, você tem uma formação broncopulmonar congênita, você tem o espectro da atresia, cada um faz uma classificação, e ele disse, olha, faça a sua, porque tem várias e tal. Eu achei aquilo engraçado, mas era uma realidade de que você tinha que criar sua própria experiência e fazer isso, e nós passamos a ter uma experiência grande, porque, além de fazermos, tínhamos uma sessão de radiologia, de pneumologia pediátrica na CDPI com os pneumologistas dos hospitais públicos do Rio de Janeiro, que não tinham acesso a esse exame melhor, e com isso me pediam para fazer exame, a gente conseguia fazer como cortesia, como interesse científico, e passamos a ter uma experiência grande em uma formação congênita pulmonar, que para um pediatra comum você só pega uma a cada alguns anos, para a gente passou a ser uma coisa, não diria corriqueira, mas que volta e meia nós nos deparávamos. Isso fez com que criássemos uma experiência grande. Depois, no final dos anos 90, início dos anos 2000, com o Dr. Heron Werner, que foi do Fernando Figueira, uma grande aquisição para a CDPI, nós passamos a fazer a ressonância fetal, porque também tivemos a oportunidade de ter um grande aparelho. O primeiro aparelho que fazia sequência em 16 segundos e que era possível fazer a imagem do feto numa sequência rápida, que até então você precisava curarizar o feto, que trazia muito risco e tal. Então, a partir daí, nós passamos a entender melhor o desenvolvimento das anomalias congênitas pela ultrassonografia. Nós tínhamos um craque nos ajudando, que era Heron, e a ressonância fetal, que nós começamos a entender melhor essa evolução, entender melhor um assunto tão complexo, que eu vou tentar mostrar para vocês essa experiência aí do que a gente captou nesse tempo todo aí, né? A anomalia congênita do pulmão, ela é definido como um grupo de anomalias que envolve a via aérea, o parênquima pulmonar ou as estruturas vasculares do pulmão. Ou, em alguns casos, compromete tanto a estrutura vascular como o parênquima pulmonar, como é o caso do sequestro. Você tem alteração do pulmão em si e você tem alteração da vascularização. Na maioria das vezes, você vai ter, de um lado, como nós estamos vendo aqui à esquerda, o pulmão ele é anormal e com vasculatura anormal, e, de outro lado, nós vamos ter o pulmão normal com vasculatura normal. A grande maioria das patologias vão estar desse lado esquerdo, do pulmão anormal com vasculatura normal. E no meio, o sequestro. Quando a gente pensar estatisticamente nesse espectro do sequestro pulmonar, nós vamos ter que pensar que a grande maioria está desse lado esquerdo, está em branco. O vermelho, que nós temos vasculatura normal com pulmão anormal, que você tem alguns exemplos sobre síndrome de hipoplasia, genesia, a malformação arteriovenosa, elas são bem menos frequentes. Então, nós vamos seguindo aqui para tentar entender. Como eu disse inicialmente, é um assunto complexo. E, segundo o Bush, que é um patologista que estudou muito a anomalia congênita, muitas anomalias não se correlacionam com nenhuma teoria, com uma simples teoria desse desenvolvimento embriológico. Então, não dá para você entender bem. Então, você tem teses, teorias que tentam demonstrar isso. E a Barbara Newman, num artigo fantástico de 2006 no Pediatric Radiology, que eu considero um dos melhores artigos sobre o assunto, ela fala que esse espectro dos achados anormais deveriam ser descritos em detalhes muito mais do que a gente está insistindo em categorização e nomenclatura, que geralmente é confusa e ambígua. Então, o papel do radiologista seria muito mais de definir: nós estamos frente a uma massa cística sólida, grande, pequena, comprime, não comprime, ela é irrigada por um vaso arterial sistêmico ou tem uma artéria pulmonar. Então, essa seria
a função, porque o assunto é realmente confuso. E esse papel da radiologia seria descrever, por exemplo, as dimensões dessa malformação, tanto pelo ultrassom como pela ressonância na fase pré-natal e depois na tomografia na fase pós-natal. A dimensão é fundamental, é importantíssima, porque grande volume, nós vamos comprimir, rechaçar, nós podemos fazer compressão venosa, nós vamos poder fazer complicações muito severas que vão levar esse paciente ao óbito. Então, lesão com pequenas dimensões não vai ter problema. Geralmente, você vai poder ter um parto normal, sem nenhuma ansiedade, e depois vai decidir sobre o que fazer com aquela malformação pulmonar congênita. E hoje nós vemos muito, durante esse período pré-natal, a gestação, nós estamos vendo variações. Então, temos períodos em que essas lesões crescem muito e que depois tendem a uma redução, como vários trabalhos têm mostrado isso aí. O mais importante, quando a gente avalia na prática, né, no dia a dia, uma anomalia pulmonar congênita é saber, tem cisto ou não tem cisto? Isso muda o mundo nesse tópico. Tem cisto ou não tem cisto? Se tem cisto, e se for mais de um, ela vai ser uma malformação adenomatoide cística ou uma malformação pulmonar congênita da via aérea, como é hoje denominada. Mas como a MAC ainda é muito entranhada, então nós vamos ter em 50% ou 60% em algumas séries. Então, mais de um cisto, isso é MAC, ou uma lesão híbrida, MAC associada a sequestro broncopulmonar. Então, a gente muda. Você só pergunta, é uma lesão pulmonar congênita, tem cisto ou não tem cisto? Tem cisto, mais de um, isso é MAC, e você vai estar estatisticamente bem resolvido. Se ela tem cisto ou não tem cisto, você precisa saber se ela tem suprimento arterial sistêmico, em grande parte dos casos, principalmente se for uma lesão nas bases pulmonares e mais ainda à esquerda. Saber se tem suprimento arterial sistêmico, porque o cirurgião vai ter necessidade de saber disso, porque às vezes você pode ter uma artéria, duas artérias, uma artéria polar. Então, isso é fundamental dar ao cirurgião essa informação, se tem um suprimento arterial sistêmico ou não. Juntando cistos e suprimento arterial sistêmico com sequestro, nós chegamos quase a 80% dos casos. Nos casos onde não vemos cistos, em que no ultrassom é hiperecogênico, na ressonância tem um hipersinal em T2, uma possibilidade nós vamos ter a hiperinsuflação congênita, que é o congenital lobar overinflation, que o americano chama, e que você vai ter tanto a atresia brônquica como a hiperinsuflação lobar congênita. Então, se nós não temos cistos e temos hiperecogênica no ultrassom e tem bronco dilatado, nós vamos pensar em atresia brônquica. Se não tem bronco dilatado, nós vamos pensar numa hiperinsuflação lobar congênita ou, como era conhecido, um enfisema lobar congênito, que parece que o nome está equivocado porque você não tem lesão alveolar. Você tem uma hiperinsuflação da via aérea, mas sem destruição. Então, o enfisema não está muito correto. Eu brinco sempre quando falo sobre isso. Se alguém liga, peguei uma lesão aqui congênita pulmonar, você não precisa perguntar nada. MAC ou lesão híbrida, em 80% você vai acertar. Vai sobrar os 20% para você trabalhar. Numa prova, sempre as duas. Aqui tem o Kunisaki, que fez um artigo fantástico mostrando estudos por microscopia eletrônica, que a atresia brônquica está presente em quase todas essas malformações broncopulmonares, né? Mas são estudos. E que nós vamos ver aqui, 56 é MAC, MAC sequestro, 80% nessa série. E que desta série todas poderiam estar associadas. Aí sobra o cisto broncogênico, que aqui no caso não teve, e enfisema lobar congênito. Então, aqui uma outra lá de Cincinnati, que é muito interessante,
que essa série mostra também que nós temos mais de 50%. Você tem 52 casos e que 37 pacientes tiveram MAC ou lesão pulmonar mista. O sequestro isolado veio em 4, só isso aí dá mais de 80%. Efizema lobar congênito em segundo e cisto broncogênico. Então, as séries variam, mas basicamente o que nós vamos ter é isso aí. Esse aqui é um algoritmo que eu acho assim interessantíssimo sobre as lesões congênitas, principalmente se você for olhar a ressonância fetal. Você tem que distinguir se a lesão é homogênea ou heterogênea. Se ela é homogênea, ela tem um suprimento arterial sistêmico, você vai para o sequestro, porque você pode ter um sequestro tipo sólido sem cisto. Se você não tem essa distorção vascular e não tem irrigação arterial sistêmica, você vai pensar malformação pulmonar congênita da via aérea tipo 3, que é a sólida, que ocorre em menos de 10% das MACs. Mas se você tiver um bronco dilatado, você vai pensar em overinflation e atresia brônquica, né? No entanto, se você tiver heterogênea, que é a grande maioria, cistos e distorção de padrão vascular, você procura ter irrigação arterial sistêmica. Encontrou, você tem uma lesão híbrida. Não encontrou, você vai para o CIPAM. Se não for CIPAM, e for cisto único, você vai pensar em cisto broncogênico. Então, único cisto broncogênico, que ocorre em 1/3 dos casos, porque a maioria deles ocorre no mediastino, mas se for múltiplo, você vai ter esse tipo de lesão. Então, basicamente, eu acho que é um algoritmo bom de imagem esse aqui para a gente ter na cabeça e olhar. Então, vamos seguir agora. Vamos mostrar aqui um lactente de 3 meses com leve desconforto respiratório e tem uma lesão grande, né, com desvio de mediastino, tanto no perfil, com retificação de diafragma, desvio mediastino para o outro lado, e essa lesão parece ter múltiplos cistos. Pelo que eu soube aqui por Bianca, minha seta não está funcionando, mas você imagina ali algumas paredes naquele cisto ali. Essa criança a mãe fez uma ressonância fetal com 26 semanas e que mostrava múltiplas lesões císticas desviando o mediastino, como nós estamos vendo nos cortes coronais, sagitais e axiais, mostrando bem o coração desviado. Essa criança, com 4 dias de vida, faz numa outra UTI uma tomografia e que assusta um pouco porque foi pensado de ser lesão cística e sólida de uma massa pulmonar mais complexa. Na realidade, ela tinha lesões que eram císticas e que ainda não havia se esvaziado por completo. Mas a angiotomografia feita nesse serviço mostrou que não tinha uma irrigação arterial sistêmica, afastando a lesão, afastando um sequestro broncopulmonar. Esse paciente volta para a gente com 3 meses de vida, porque ficou com a impressão que poderia ser um tumor, poderia ser talvez um blastoma pleuropulmonar, e foi pedido para a gente para reavaliar pré-operatoriamente. Nós reavaliamos, não fizemos mais contraste, porque o contraste seria necessário para afastar um sequestro que já tinha afastado. Fizemos esse exame sem sequestro algum e que mostra que aquelas lesões que estão superiormente, elas se esvaziaram, se tornaram completamente císticas, um aspecto muito típico da malformação pulmonar congênita da via aérea. Aqui as reconstruções feitas, aqui o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior direito comprimindo e a reconstrução brônquica mostrando aonde estava o comprometimento, que era em lobo inferior, definindo volume, tudo que a tomografia atual pode fazer e pode realizar, né? Então, o diagnóstico mais provável aí foi de um MAC, afastando o sequestro, porque não tinha, e essa foi a cirurgia. Esse paciente foi operado e foi mostrado a lesão e após retirada desse paciente.
com sucesso foi feito essa retirada. Então, a malformação pulmonar, a malformação adenoma-tóide cística, hoje em dia, a malformação pulmonar congênita das vias aéreas, ela consiste de quê? De uma massa intrapulmonar de tecido pulmonar desorganizado, que pode ou não ser acompanhada de cistos macroscópicos. A maioria são. Quando presentes, esses cistos se comunicam com a via aérea, diferentemente do sequestro bronco-pulmonar, que não tem comunicação. E seu suprimento vem da circulação pulmonar. Ele foi classificado pelo Stocker em 3 tipos, em 1977. E ele classificou em 3 tipos, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Tipo 1, cistos maiores, tipo 2, cistos menores, e tipo 3 é a forma sólida, microcístico, que nós não conseguimos ver. Mas, pela forma adenoma-tóide cística ser muito pequena, ele reclassifica em 1994, ele mesmo, em 5 tipos, e propõe uma nova denominação de malformação pulmonar congênita da via aérea, em vez da malformação adenoma-tóide cística, porque só achava essa alteração no tipo 3, que era o tipo sólido. O tipo 1 ele é incompatível com a vida, e o tipo 4 que ele faz são grandes cistos e que às vezes se discute como blastoma pleuropulmonar, são cistos muito grandes, é um tipo mais controverso. E a hiperplasia pulmonar que fica aí. Então, aqui um outro exemplo de como a gente pode ver essa evolução com o dia de vida, e acabou sendo feito outro exame para afastar sequestro bronco-pulmonar, porque o primeiro exame não tinha feito com contraste, mostrando o esvaziamento do brônquio quando a gente compara de um lado para o outro. Então, essas lesões, elas parecem sólidas inicialmente, mas são lesões císticas e que foram detectadas intrauterinamente, né? Aqui um exemplo de uma MAC, de uma criança com 11 anos, múltiplas formações císticas que nós acompanhamos e que, por razões outras, ela não foi operada e, com 16 anos, aparecia um comprometimento que tivemos medo de ser tumoral e, na realidade, era um processo de pneumonia e organização e que foi operado aos 16 anos. Mas nem tudo que é cisto e que é grande é MAC, com certeza, e nós, por imagem, não podemos definir isso absolutamente. Então, esse é um exemplo triste, que nós fizemos esse exame na CDPI, tinha uma lesão cística grande, com múltiplas imagens císticas. Essa criança, por motivos vários, perda do convênio, demora de atendimento e outras coisas mais, fez com que essa criança retornasse. Isso aqui é no tempo que nós fizemos com 1 ano e pouco. Essa criança retorna com 3 anos e 6 meses no Hospital Jesus, com a doutora Tatiana, já num quadro quase final, ela acaba indo a óbito, uma massa que se transformou em sólida totalmente e tinha um cisto renal. A maioria dos blastomas pleuropulmonares podem vir acompanhado de formação cística pulmonar, e isso pode ser uma ideia para que nós possamos avaliar, toda vez que você tem uma MAC, ter ou não um cisto pulmonar, isso já ajudaria isso aí. Então, o blastoma é uma neoplasia rara da primeira infância, surge no pulmão e na pleura visceral. Tem 3 tipos. Tipo 1 cístico, que talvez tenha a única chance para que você possa dar um prognóstico melhor a essa criança. O tipo 2 misto e o tipo 3 sólido. Aqui exemplos de tipo cístico, misto, e no final aqui um tipo sólido, parecido com o caso que eu mostrei anteriormente. O prognóstico tipo 1 é muito melhor do que tipo 2 e tipo 3, o que você pode tentar fazer é operar precocemente isso, e o que nós precisamos saber é se nós temos condição de, por imagem, definir esse diagnóstico. Se achava que alguns casos de MAC poderiam se transformar em blastoma pleuropulmonar. Hoje parece que a verdade está em que o blastoma ele nasce cístico e se transforma em sólido, e não é uma transformação de uma MAC em um blastoma, e sim aquele blastoma que fez a sua evolução natural. Essa é uma tese hoje mais bem aceita. Aqui um exemplo de grandes lesões que hoje nós classificaríamos tipo 4 do Stocker, grandes cistos, né?
formando grandes, como se fossem bolhas e tal, e um foi um blastoma pleuropulmonar e o outro foi uma MAC, né? Então, nós não temos como definir isso absolutamente. Quando é que a gente pensa em blastoma pleuropulmonar? Se nós tivermos bilateralidade ou lesões multifocais. Um componente nodular sólido, isso ajuda muito. Pneumotórax, numa série lá do Texas Children, é muito importante o pneumotórax. Lesão cística renal, então isso é uma dica boa. Nós podemos fazer alguma coisa podemos fazer um ultrassom. Se você tiver uma imagem parecida com a MAC, mas que tem lesão cística renal, a chance disso ser um blastoma enorme, se tiver história familiar também. Então, aqui agora, saindo um pouco, lesões que podem parecer císticas, como essa, grandes, enormes. Esse menino de 11 anos, que enchia, esvaziava isso aqui, e que nós fomos fazer uma angiotomografia e que demonstrou lindamente que eram duas artérias que irrigavam toda essa grande lesão, e essa criança foi operada, era um sequestro, uma lesão híbrida, né? O sequestro tem as formas intralobares ou extralobares, quando tem a sua própria pleura. Ambas têm irrigação arterial sistêmica, geralmente vindo da aorta ou algum dos seus ramos. Para nós, radiologistas que fazemos essa pesquisa, jamais cortar ao nível do diafragma, porque nós podemos ter irrigação arterial vinda do abdômen de mesentérica que possa fazer isso. Não só a irrigação principal, mas irrigação polar, como temos alguns casos. Então, a imagem é de um hipersinal em T2, mas você vê um grande vaso, hiperecogênica no ultrassom com um grande vaso, e isso fecha o diagnóstico de sequestro. Aqui imagens mostrando mais de sequestros vindo do abdômen, irrigação arterial sistêmica vindo do abdômen de uma única artéria. Se você fizesse uma angiotomografia só do tórax, você ia perder a origem disso aqui e que estava ao nível ali da mesentérica. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente na hora de fazer uma angiotomografia. O sequestro extralobar, tanto um como o outro, os sequestros são lesões que você pode aguardar. Não é como se a lesão cística que você possa ter dúvida. O sequestro, segundo alguns, você pode até aguardar um período. Se for intraabdominal, acompanhar via ultrassom, que a maioria deles vão evoluir. Aqui é um exemplo de uma massa ali em topografia adrenal, que nós estamos vendo hiperecogênica no ultrassom do segundo trimestre, e que essa massa é vista ali na ressonância junto ao estômago, e essa lesão foi acompanhada e foi reduzindo. E a grande maioria dessas lesões elas vão sumindo com o tempo. Então, isso é muito importante que a gente tenha. As lesões, quando císticas e única, a grande maioria delas, 2/3, se encontram no mediastino. Como esse exemplo aqui que nós estamos vendo aqui à esquerda, uma formação cística comprimindo o broncofonte esquerdo. Nós estamos vendo na topografia do meio aqui, na imagem do meio, uma lesão cística que não tem nada a ver com os vasos e uma ressonância num corte coronal mostrando uma lesão cística do mediastino, que é o local, em 2/3 nós vamos acontecer. Mas pode ter também uma lesão, 1/3 delas pode ocorrer. Esse é um caso do Pepe Arce, meu grande amigo lá do Chile, e que mostra lindamente um pulmão aumentado de volume, hiperinsuflado, com redução das marcas vasculares, o que caracteriza o dito enfisema obstrutivo. E a razão estava aqui, nós estamos vendo nessa imagem do meio, uma lesão cística, e na imagem da ponta direita, uma compressão do brônquio esquerdo que fez um mecanismo valvular, fazendo essa obstrução, esse mecanismo valvular levando uma distensão ali do pulmão direito e levando. O diagnóstico, quando tanto mediastinal como ultrassonográfico durante a gestação, num ultrassonografista experto, né,
ele vai mostrar que essa lesão é cística, é única, então temos que pensar se no pulmão, cisto broncogênico, e se no mediastino, mais ainda, de pensar numa lesão desse tipo. Aqui é um caso bastante comum, a lesão grande, cística única, e que se tratava de um cisto broncogênico. Agora nós vamos entrar numa outra área, que é a área que o americano chama overinflation. O overinflation se caracteriza tanto pela hiperinsuflação lobar congênita como atresia brônquica, e que vai depender aí se você tem um bronco dilatado ou não. Então, a hiperinsuflação pulmonar congênita é caracterizada por uma alteração no brônquio, na cartilagem, por ausência ou por uma deficiência da cartilagem, ou por uma compressão vascular que às vezes você pode ter pela artéria pulmonar fazendo essa compressão. Isso faz um mecanismo valvular que na inspiração mantém o ar, na expiração não consegue colocar esse ar para fora. Lembrar que a maioria dessas hiperinsuflações lobar congênita, o nome hoje correto é esse, em vez do enfisema, porque nós temos expansão alveolar, mas não destruição alveolar. Então, o nome melhor é uma hiperinsuflação pulmonar congênita, e pode ser tanto pelo problema intracartilaginoso como compressão extrínseca. É mais comum no lobo superior esquerdo, em 40%, seguido do lobo médio em 30%, lobo superior direito e menos frequente nos lobos inferiores. Lembrar que na fase inicial ela se apresenta como uma opacidade, porque está cheio de líquido, e como ter comunicação com via aérea depois por drenagem linfática e canal de Parto e tudo mais, você vai ter o aspecto do pulmão hiperdistendido, que aqui está bem definido na tomografia, mostrando um parênquima pulmonar normal e um parênquima hiperinsuflado. Aqui é um exemplo que eu vou passar bem rapidinho, do meu querido amigo Pepe Arce, mostrando uma fase inicial desse paciente, uma formação que ainda é cheia de líquido, né, no lobo médio, e que depois ele faz esse exame, mostra essa expansão, e esse paciente vai melhorando com o tempo até ficar com aquela imagem característica de uma hiperinsuflação do lobo médio. Esses pacientes, eles são submetidos à cirurgia se esta lesão comprime e desloca parênquima adjacente, mas muitas vezes esse parênquima não é comprimido e não se faz nada, se acompanha esses pacientes. A atresia brônquica já é diferente, é uma obstrução, né, completa, nós estamos vendo aqui nesse gráfico aqui à direita, não tem comunicação entre o brônquio e o parênquima distal, e por isso a drenagem ciliar faz com que essa secreção se torne proximalmente, e nós vamos ter essa imagem arredondada aqui, que é o típico da atresia brônquica. Atresia brônquica, ela tem esse gráfico aqui, que eu acho fantástico, dá para a gente entender, porque distalmente esse parênquima fica hiperdistendido, hiperinsuflado, pelos poros de Kohn e canais de Lambert, apesar de nós não termos comunicação com o outro lado. Aqui, exemplos de atresia brônquica, a presença desse bronco dilatado é que vai nos chegar e fazer o diagnóstico, né? E aqui na base aí desse slide, nós estamos vendo uma atresia brônquica dos dois lados, com brônquios proximais distendidos, que podem estar cheios de secreção, como nessa linha do meio, onde você vê uma broncocele grande, só aerados como na primeira e aerados como na terceira. Esse é um caso lindo também de César Araújo, da Bahia, que saiu só o nome dele, César, ali errado, um recém-nascido que teve a sorte de mostrar uma hiperdistensão e aquele bronco dilatado, aquela cobrinha ali, mostrando o bronco dilatado, fechando o diagnóstico de uma atresia brônquica. Então, não vendo cistos, nós vamos ter isso aí. Então, resumindo, o que é importante para que a gente... Eu acho que passei um pouquinho, 5 minutos do que a gente tinha combinado com a Bianca. Pode ficar à vontade, Pedro. Então, o que é importante para a gente saber quando você está frente a uma lesão congênita pulmonar? Tem cisto ou não tem cisto? Se teve cisto e são múltiplos, vamos para CIPAM ou MAC, que é a mesma coisa.
a malformação pulmonar congênita da via aérea, que ocorre em 50% dos casos. 20 e poucos por cento dos casos serão lesões híbridas, que é o CIPAM com o sequestro. Para isso, nós temos que definir se tem irrigação arterial sistêmica. Ou enfisema lobar congênito ou hiperinsuflação lobar congênita, se não tiver um broncodilatado proximal, ou se tiver um broncodilatado proximal, nós vamos pensar numa atresia brônquica. Tanto a hiperinsuflação lobar congênita como a atresia brônquica são pouco sintomáticos ou assintomáticos na grande maioria dos casos. Então, o nosso grande problema é descobrir se essa lesão é uma lesão grande, se pode comprimir, que pode fazer uma hidropsia, se pode ser uma coisa complicada, por compressão, por volume. E se essa lesão tem cistos ou não. Se nós sabemos isso, nós podemos drenar isso de forma muito interessante e chegar ao diagnóstico. E aí você tem a questão de operar imediato ou não operar imediato, que aí Raquel vai mostrar a experiência dela, e que ela na maioria das vezes, se não tem compressões grandes, você não precisa de uma urgência absoluta. Se é uma lesão cística múltipla, o que você tem que ter medo pode ser que seja um blastoma, mas blastoma é raro, mas pode ser que seja, pode ser. Dá para você garantir? Não. Então tem que bancar junto com o cirurgião e com a família, se isso faz de imediato ou não. Quando nós olhamos a literatura, ela é muito interessante. Se a literatura é feita por cirurgião, ela é cirurgia precoce. Se é feito por clínico, ele empurra com a barriga, né? E nós, radiologistas, ficamos aqui no meio entre um e outro, né? Eles advogam que a cirurgia é feita mais cedo, tem menos complicação e pode ser feita. Eu acho que isso é válido para as lesões císticas, mas nós temos casos que acompanhamos lesões císticas que sumiram ou quase que sumiram totalmente, e esse quase que sumiram nos traz uma agonia com 5, 8, 10 anos. O pai pergunta, e aí? Eu digo, não, mas nós conversamos, isso se fosse um tumor e tal, mas você não pode garantir isso por uma vida inteira, por um tempo. Então, o que nós temos é ficar acompanhando essas lesões, sabendo de que não dá para garantir que uma lesão multicística é com certeza uma MAC e que a gente pode operar a hora que quiser, porque ela pode ser um blastoma, que é pouco frequente, mas pode acontecer. Então, a responsabilidade ela é grande. E dividir com cirurgião, com família, é o nosso melhor caminho. E tentar, e cada vez mais a gente está conseguindo entender a história das lesões, né? Como essas lesões diminuem, como são frequentes, como é que elas foram formadas, a própria história do sequestro, que achava que o sequestro intralobar é uma lesão adquirida, e nós mostramos dezenas de casos que tem desde o período neonatal, e isso é mostrado lindamente num artigo de que os sequestros extralobares são congênitos e os intralobares, quer dizer, mostrando que teses lindas também caem por terra. Obrigado aí pelo tempo, espero que tenha ajudado, tentado mostrar de uma forma prática isso aí, e vamos partir para a discussão aí com a Raquel, para a gente aprender muito com ela. Muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Olha, como sempre, imagens sensacionais, a discussão muito clara, como você falou no começo, né? Realmente é um tema muito difícil, mas depois de uma aula dessa fica até mais simples da gente fazer a discussão de casos, né? Esse é o objetivo.